vendo o momento, a hora. A palavra fala, né? Vós estáis apercebidos do momento que estão vivendo. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, quanto tempo eles ficaram clamando para serem livres? 400 anos, vai saber quanto, 430 anos. Então, e na hora que chegou a hora da coisa, eles ficaram com medo, não quiseram, esperaram tanto, aguardaram tanto o livramento, e a hora que o livramento veio, eles não duvidaram do que Deus era capaz de fazer com eles. Abram lá, Êxodo 20, do 18 ao 21. Aqui ele está falando para aquele povo que herdou a promessa que Deus fez a Abraão, povo de Deus. Lá diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aí veio a exortação. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O que o Senhor queria? Que se chegassem a Ele, mas o povo não quis, estava com medo da presença de Deus. E Moisés exortou: não temas, não temais. Deus quer vos provar para que vocês não pequem contra Ele. Eu vejo que Deus, Ele quer estar em conjunto com o povo e não ter uma pessoa sozinha para levar e trazer, né? Sim. O desejo dele, o coração Sim. dele e o coração do povo. Sim. Ele quer uma unidade, né? Sim. Então, eles esperaram aqueles anos todos para serem libertos, e assim mesmo eles tiveram medo, temor do Deus que eles sempre clamaram, sempre amaram, adoraram, fizeram sacrifício, fizeram tudo, e na hora da coisa eles temeram a presença de Deus. Olha, que o Senhor nos abençoe para que nós estejamos prontos para isso. Nós temos que querer. A gente vê como Deus está abreviando os nossos dias, como está passando os nossos dias, como está chegando. Aí, vamos lá para Mateus 24. Do 3, do 3 até o 14, o que ele diz? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos
quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Uma vez eu estava estudando, vendo isso aqui, eu vi, aí eu perguntei para o Senhor: o que significa então virar o fim? O que a gente entende por virar o fim? A gente sabe que Deus criou o mundo. A gente lê lá em Gênesis que Ele criou na sua bondade. A gente pode imaginar a bondade de Deus? Ele nos chamou de bons. Ele falou: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor, que vos dará do próprio Espírito. Então nós que somos maus, nós sabemos dar as coisas boas para os nossos filhos. Agora imagine a bondade de Deus com a criação de tudo que Deus via que era bom. Ele ia criando e vendo que tudo era bom. E no fim ele reafirmou e viu Deus que tudo era muito bom. Ele pôs um muito em cima do bom. A bondade de Deus multiplicada por muito. Então o Senhor Deus fez a terra para habitar. Ele não tem outro lugar que Ele fez para habitar. Ele fez a terra para habitar. Aí Ele disse aqui, ó: e quando será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Poxa vida, quando todo ser que respira louvar o Senhor, todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o fim. Fim do que? Do engano, do inimigo. Ele não vai ter mais aonde agir, porque a presença de Deus, a consciência dele vai ser tão grande na mente, que o inimigo não vai ter mais espaço na terra. Ele vai ser lançado fora e Deus fala que vai prendê-lo pela eternidade. Não está escrito que ele vai fechar ele. Então o que nós temos que fazer? Crer a cada dia e estar perceptivo disso aqui. Porque ele fala: vós que estáis em pé, cuidado para que não caiais. Porque Deus sabe como é o nosso coração. Deus conhece verdadeiramente o coração de cada um de nós. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Jesus teve êxito porque ele pensava como Deus pensava, como o Pai fazia
assim ele fazia. Ele não agia por ele próprio. Ele fazia tudo o que via o pai fazer. Quando Sansão matou aqueles 1000 filisteus com uma queixada, o que fala? O Espírito de Deus se apossou dele e ele deu cabo de 1000 filisteus com uma queixada de mula. E hoje, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita 24 horas por dia dentro de nós. Como a gente vai agir para que o Espírito haja? Tem que haver o nome. Eu sou um instrumento de Deus para o engrandecimento do nome dele. Cada um de nós é isso. Foi para isso que Deus nos chamou. Para quê? Para que tudo que vier dele para nós retorne para ele. Não é uma via de mão dupla? A palavra fala, vem dele e volta para ele. Ele nos enche, a gente reconhece Deus e devolve para ele. Convém que a gente diminua e que ele cresça. Então nós temos que ter essa consciência a cada dia. Nós temos que estar perceptível para esperar o inesperado. Agora ele fala aqui, ele falou que nós vamos ouvir sobre guerras, rumores de guerras. A gente está vendo isso aí. Está ou não está acontecendo? Já entrou a Índia com o Paquistão, está entrando um, outro. Onde está o nosso pensamento? Senhor, Tu és aquele que nos guarda. Nós vivemos o reino. A gente pensa das coisas lá do alto, não pensa das coisas da terra. Então o mundo espera o inesperado, mas para o pior. Ninguém está vendo o melhor, está vendo o pior. Cabe a nós enxergarmos como Deus está vendo. Deus já vê o reino estabelecido, tudo pronto. Cristo sendo exaltado, sendo o Senhor sobre todas as coisas, e o Senhor Jesus vai chegar e falar: Pai, aqui está o que me dissesse para fazer, o reino, com toda a terra prostrada e louvando e reconhecendo Cristo como o único Senhor. Eu vou ler uma coisinha de Espero Inesperado, que vai juntar com tudo isso que a gente está. Outra coisa que você Zé. Oi. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Sim. Muita maldade. Sim. Pai matando filho, Sim. matando pai, mãe matando nós. Sim. Cada coisa. Sim. Deus disse isso. Está escrito que isso ia acontecer. Ele envenenou a própria esposa. Sim. Ele soltou no dia de noite com um chumbinho. Então você está vendo muita maldade. Sim. O amor das pessoas está se esfriando. Só Sim. maldade. Vai estar se cumprindo isso aqui também. Tá. Então, Deus, Ele é perfeito. Tudo que Ele já planejou, mesmo antes da fundação do mundo, Ele já vê tudo feito. E a gente louva a Deus por estarmos vivendo hoje os dias que os profetas da antiguidade queriam estar vivendo. Chegou a nossa vez. A gente vai ficar de longe? Ou nós vamos nos achegar a Deus para Ele se achegar a nós? Depende de cada um de nós. Depende, eu quero. É isso que eu vim. É isso que eu quero. Aí ele diz assim, ó, lá no Espero Inesperado: ninguém pode dizer como acontecerá, nem quanto tempo levará. Aqueles dias começarão a acontecer tão rapidamente que mesmo aqueles que pensavam estar alertas descobrirão que não esperavam que acontecesse tão rapidamente. As 10, como foi falado ontem, as 10 estavam preparadas, mas 5 estavam bem preparadas e 5 só preparadas.
faltou aquela coisa a mais para elas alcançarem o reino. Faltou o azeite, faltou a unção, faltou o Espírito. Sim. Faltou estarem transbordantes da presença de Deus e confiante. Porque nós temos que confiar naquilo que Deus disse que vai ser e vai estar. Então depende de cada um de nós para entrarmos nisso. Aí ele diz lá, como Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo nos dá esta palavra que sustenta o que Cristo estava dizendo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Cristo falou para ele: vós mesmos estáis inteirados. Estão sabendo? Ele está nos dizendo com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí ele põe: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, Amém. mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, ele afirmou. Aqui a gente, quando pega pelo lado natural, dormir, todos nós dormimos, mas Deus sabe como nós estamos dormindo. Por quê? A gente, quando deita, a gente sabe quem deita junto com a gente, quem dorme junto com a gente. Nós não estamos só. Eu, quando arrumo a cama de manhã, eu sempre falo: Senhor, estou arrumando a nossa cama. Eu não tinha costume de arrumar minha cama. Para que eu vou dormir de novo? Aí me veio isso, mas eu não durmo só. E o nosso Deus é um Deus de arrumação. Então eu não deixo mais nada esparramado, eu não deixo cozinha por arrumar, eu não deixo a cama mais desfeita. Tudo eu faço porque eu tenho o meu Senhor comigo, e Ele é um Deus de ordem. Tudo que façais. Em nome do Senhor. Isso eu aprendi com Horácio de quando eu entrei na igreja. Se você for varrer a tua casa, varre em nome do Senhor Jesus, é para Ele. Então, eu falei: por que eu... Não, o que eu faço para o Senhor. Se eu deixo a casa arrumada, eu não deixo mais nada esparramado. Eu vou catando, eu vou pondo para lavar. O dia que a minha funcionária saiu de férias, eu limpei a casa, lavei a roupa, eu estendi. Tudo. Porque a gente vai tomando uma consciência de que a gente está fazendo para o Senhor. Ele está com a gente. Ele come com a gente, ele dorme com a gente. Café da manhã, ele senta na mesa com a gente para tomar café.
Se a gente sai e vai passear, Ele está com a gente. Isso me veio há uns tempos atrás. Puxa, eu estou aonde? Lá no Japão. Deus não vai estar comigo? E se Ele precisar de mim? Lá no Japão. Eu vou estar preparado? Ou eu vou estar distraído, eu vou estar dormindo? Então, onde quer que estejamos, quer no alto céus, no abismo, onde quer, Ele está lá, está conosco. Então, isso me caiu na mente também. Se eu estou viajando, estou longe, eu sou um instrumento dele. E se Ele precisar de mim, eu vou estar dormindo? Não, estou de férias, E daí? O Senhor não entra em férias. E um homem de Deus não está de férias. Ele está descansando naturalmente, o que é muito bom. Mas e se na hora Ele falar, filho, você precisa... E aí? Socorrer, abençoar, libertar uma pessoa da morte. E aí? Nós vamos estar preparados? Ou a gente vai estar dormindo? Como precisamos buscar a Deus no sentido de arrancar de nossos corações cada raiz de amor a este mundo. Não podemos nos apegar a nada do que é velho, às tradições desvanecentes dos homens. Vamos estar preparados para clamar a cada dia: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Possam os nossos corações ansiar e gemerem por sua vinda. Aí eu pensando, lá a gente fica meditando: Senhor, venha o teu reino. Eu estou preparado? Ou eu estou dormindo? Eu estou desligado como as 5. Elas estavam no mesmo lugar, na frente da mesma porta, tudo no mesmo lugar. As 10 estavam ali com o mesmo objetivo. E isso se fala para quem? Para nós. Não está falando para o mundo. Essa palavra está vindo para nós hoje. Eu vou acabar só com esse parágrafo. Ele fala assim, uma expectação do inesperado deve ser edificada em sua mente. Que a nossa mente esteja ligada no Senhor para saber. Você deve estar preparado para isto. O homem mencionado em Mateus 24 era um servo sobre outros servos. Lembra do servo? O Senhor foi viajar, deixou ele para tomar conta. Quando ele sentiu que o Senhor estava atrasando sua vinda, começou a beber com os bêbados e a bater em seus conservos. Para começar, ele pode ter sido um bom homem, e era. Para o Senhor dele deixar ele responsável, era um homem de confiança, era um bom homem, mas não podia suportar a demora. Hoje, o que faz um homem que serve a Deus se afastar como aquele, ele pode dividir entre fé e o desencorajamento. Ele pode perguntar quanto tempo essa corrida de rato no mundo durará, ou quanto ele será pego no meio de uma batalha espiritual. Ele pode querer desistir porque não pode suportar mais. As pessoas começam a se afastar por causa das demoras, e quando a resposta vem rápida e inesperadamente, elas estão despreparadas para ela. O Senhor quer que você, que nós estejamos acordados e não dormindo. Esteja alerta. Busque a graça de Deus para ajudá-lo. Apegue-se à sua fé, porque muito em breve as promessas de Deus começarão a acontecer. Eu escrevi, esse é o dia e está por horas. O que Deus tem nos prometido? Não são 7.000 promessas na Bíblia?
Nós cremos ou nós vamos ficar de longe? Não, vai lá você, vai lá, tudo que falar, vem aqui. Não, aqui está dizendo para cada um de nós, isso é individual. Sobre mim está o Senhor e o teu Espírito me ungiu. Então nós não podemos salvar a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, filhas, né? É uma coisa nossa, é uma coisa nossa. Peça, busque a graça de Deus para ajudá-lo, porque Deus sabe que nós precisamos de ajuda. Por nós a gente não consegue fazer nada, mas pela graça de Deus e a direção do Espírito, podemos. Apegue-se à sua fé. Apegue-se à sua fé. Está precisando de fé? O que a palavra fala? Peça a Deus, porque muito em breve. O que é esse breve? O que é esse breve? As promessas de Deus começarão a acontecer. Olha, a gente pensando nisso, olhando, quão maravilhoso é o dia que nós estamos vivendo. A gente pode ser atribulado, pode fazer de tudo, mas Deus está nos guardando. Eu vim para a Célia de manhã, com a moto pequena, com a amarelinha que eu preciso andar também. Eu vim de tênis furado, meio, tudo desarrumado. Eu chegando na Célia, eles falaram, mas você vai assim? Nós vamos almoçar lá, que é aniversário do Sobinha. Eu falei, puxa vida, eu vou voltar em casa. Montei na moto, saí. A hora que eu cheguei no semáforo do Eldorado para subir para Talavaço, eu parei a moto, direito, atrás de um carro, nunca paro muito perto, parei. Eu não olhei, eu não vi. A hora que eu vi, um carro desviou de mim, brecou aqui, caiu até uma coisa de cima, era uma saveira. Eu saí dali adorando a Deus, fui até na minha casa, porque o Senhor me guardou. Aquele cara podia bater atrás de mim e me espremer na frente daquele carro. O que é isso? O Senhor é o nosso escudo. Nós temos declarado a cada dia que o Senhor nos guarda. Ele nos leva, nos traz, e todo dia eu saio de casa, eu peço, Ele põe a mão na moto, abençoo tudo. Senhor, Tu és o que me guarda, que me dá equilíbrio. Como é que eu tenho equilíbrio? Por mim, naturalmente, como é que eu ando numa moto que pesa 240 quilos? Eu não tenho força nas pernas. O médico me fez a coisa, eu tenho tudo. Mas me dói o joelho, eu não sinto meus pés são amortecidos. Então, eu agradeço a Deus e cada um de nós, o quanto Deus tem nos guardado, porque nós temos um propósito para hoje. Deus tem um propósito para cada um de nós. E o nosso propósito, qual é? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Tem que ser. Cada um fala por si. Eu falo por mim, cada um fala por si. Então, olha, o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre eternamente. Ele é o mesmo. Eu vi uma propaganda que uma mãe, a criancinha estava morta, salvou. Ela falou, o Deus de Lázaro é o mesmo Deus de hoje. Ela deu testemunho. O mesmo Deus de Lázaro é o Deus de hoje. Ela louvando a Deus pela criança dela. É o mesmo Deus, Ele não mudou em nada. É o mesmo. Nós cremos nisso. E gente, como é bom falar do Senhor. Como é bom adorar. Qualquer hora, toda hora, todo minuto. Convide Ele, chame Ele. Ele gosta disso. Uma vez o Rai pôs uma palavra que o Deus é um Deus solitário. Aí eu falei, Senhor, Tu não és solitário, porque o Senhor tem a nós que Te adora. Não é mais, não é. Ele é um Deus
sobre todas as coisas, mas olha, Ele deu isso para nós, para sermos o corpo do Filho dele, na terra, para fazer as coisas e devolver para Ele. Olha, a gente louva o Deus que a gente tem. Como nós louvamos e agradecemos por esse privilégio de poder falar: Jesus, eu te amo, de coração eu te amo, como eu te amo. Isso, gente, é um privilégio, porque o mundo não conhece, não conhece. Cabe a nós fazer o mundo conhecer o Espírito de Deus, conhecer o que é Cristo. Eu estava vendo uma reportagem. Israel levantou um sumo sacerdote, que vem da linhagem dos sacerdotes, arrumaram toda a roupagem dele, tudo, porque eles falam do terceiro templo, é capaz de vão até queimar a oferta, porque eles não aceitaram Cristo como o Cordeiro vivo. Eu estou falando, hein? Não sei, eu penso assim, porque se eles levantaram um sumo sacerdote lá, Cristo se fez sacerdote por nós, e é o sacerdote eterno, acabou aquela linhagem. Cristo é o nosso sacerdote, Ele intercede por nós, Ele faz todas as coisas por nós. Então que Deus abençoe aquele povo, que é o povo da promessa. A palavra não fala que Deus pode ligar eles a qualquer momento, eles podem ser ligados a qualquer momento. Deus nos abençoe com isso que Ele falou, um coração puro e um espírito reto e cheio de amor. O Senhor nos trouxe a esse mundo para amar. Amém. Com o amor de Cristo. Nós nos amamos mais o outro como a nós mesmos. Nós nos amamos como Cristo nos amou. É diferente. Olha, e Deus nos abençoe. Nós selamos isso no nosso coração, na nossa mente. Senhor Jesus, eis-nos aqui, nós te amamos acima de qualquer coisa. Muito obrigado pela nossa vida, porque não é nossa, é tua, é para o Senhor. A nossa vida não é para nós. Se o Senhor nos deixa fazer as coisas, é porque o Senhor é bom, é pela tua graça. Muito obrigado. Obrigado pelo que tem nos dado e pelo momento que nós estamos vivendo. O que nós esperamos é o Senhor, Pai. É a tua perfeita vontade na nossa vida e em toda a terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.